Olá a todos! Estamos com todos vocês, então, no programa Luxemburgo em direto, né? E nós sabemos que Deus, Ele é Pai. E qual pai que quer o mal para os seus filhos? Qual pai? Pelo contrário, né? O pai, a mãe, sempre quer o melhor para os filhos. Mas quando, é claro, os filhos estão perto. Quando os filhos estão perto, o pai pode proteger, a mãe pode proteger, a mãe pode fazer de tudo pelos filhos. Mas quando os filhos, por exemplo, crescem, cada um segue o seu caminho. O pai e a mãe ficam preocupados, ligam, mas eles estão distantes. Como protegê-los? Como ajudá-los à distância? É difícil, não é verdade? Então assim também se procede com Deus. Talvez você diga assim, acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus não olha para mim. Mas por que você diz isso? Por causa dos problemas? Por causa do sofrimento? Nada disso. Se você estiver próximo dele, junto com ele, com certeza, algo grande vai acontecer. A palavra de Deus diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha que coisa, né? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Se você estiver com Deus, junto com Deus, se um só com Deus. Quando nós somos um só com Deus, Deus está dentro de nós. Ele disse, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tudo é o quê? Tudo, é claro, dentro da vontade de Deus. Tudo é tudo dentro da vontade de Deus. Então, quando você é um só com Deus, então você ouve, Deus ouve a sua oração. Você tem paz, você tem alegria, você tem vida. Tá bem? Então é importante, meu amigo, minha amiga, que você que me assiste nesse momento, que você olhe para o seu interior. Olhe para o seu interior. Se você diz, eu queria tanto a felicidade. Felicidade só Deus é que pode nos dar, não é verdade? Ninguém mais. Como aconteceu com essa senhora, Dona Maria, né? Que ela vai contar agora o seu relato. Ela tinha uma depressão, ela sofria uma tristeza, uma angústia. Eu sei que não é fácil, né? Depressão é uma coisa terrível. A depressão, ela mata a pessoa aos poucos. É uma tristeza na alma. E o pior, não se sabe de onde vem. É aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza dentro da gente, aquela dor no coração, que você fala, como é que eu faço para tirar isso? Para tirar isso, você sorri por fora, mas chora por dentro. Acompanhe a história da senhora Maria. Tinha um vazio constante, de dia, de noite, não dormia, não comia. Então, a solução para isso era o suicídio. Eu não dormia muito bem, eu era instável, eu não parava em sítio nenhum, queria sempre estar no meu cantinho. Eu não queria estar em grupos, eu não queria estar a falar com as pessoas e criava uma certa separação entre mim e as outras colegas. Fui sempre assim desde criança. Sempre aquela falta de ânimo, sempre aquela tristeza, sempre aquela sensação de que não era nada. Não era ninguém, os outros conseguiam. Imagine, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não consigo brincar como os outros, eu não consigo fazer as mesmas coisas, porque dentro de mim havia uma força maior. De dia, de noite, não dormia, não comia, tudo me fazia mal. Era a menina que estava sempre posta de parte, mas posta de parte não pelas outras pessoas, mas sim por mim. Tinha um vazio constante, eu nunca tive problemas financeiros. Graças a Deus. Fui muito bem criada, tive professora de balé, tive professora de piano, tive tudo o que o meu pai me podia dar, mas sempre insatisfeita. Ninguém pensava o que era a depressão, nem eu própria sabia o que era a depressão. Mas isso já vinha também de trás, porque meu pai tinha também um problema. Tomava sedativos e isso podia ser qualquer coisa, penso eu, hereditária. Fui tomando também uns chazinhos, umas coisas e andando sempre com muita cautela e muito vigiada.
Os meus pais pensavam que eu podia ter pensamentos de suicídio, estavam sempre muito atrás de mim, muito vigilantes, e eu era sem dúvida uma preocupação para os meus pais. Mas também sentia isso em mim, que era diferente, que algo se passava comigo. Fui desvendando isso, fui a uns médicos, tomava uns chazinhos, tomava uns sedativos e a coisa ia andando. Mas sempre muito difícil, um caráter meu que eu reconhecia que era extremamente difícil, mas que eu não conseguia mudá-lo. Então, a solução para isso era o suicídio. Eu tentava ir ao frasco e tomava aquilo tudo, só que aquilo eu pagava durante um tempo, percebe? Eu recordo-me da minha mãe me levar ao quarto de banho e eu ouvia, só que não me movia, percebe? Não conseguia. E aquilo, para a minha mãe também trabalhava, o meu pai trabalhava, e parecendo que não, aquilo era doentio para toda a gente. E eu sentia-me ali na cama presa, sem movimentos, sem nada e sem conseguir realmente o suicídio. A minha mãe também frequentou vários sítios, pensando que procurava o melhor. E a nossa vida era de facto, tínhamos tudo, mas tínhamos um inferno em casa. A minha vida sentimental sempre foi muito atribulada. Exatamente por ser inconstante, eu não podia ter um relacionamento fixo e bonito e até ir à igreja e casar, porque eu não conseguia chegar a certos parâmetros. Passado um tempo, a minha vida sentimental começou a ter nexo. Depois de tantas contrariedades, começou a ter nexo, porque eu conheço alguém que me faz feliz, com quem eu me sinto muito bem e de quem tive um filho. Foram tempos muito felizes, só que foi pouco tempo, porque ele, entretanto, morre e eu fico com o meu filho com 7 anos de idade. E eu fico outra vez completamente desamparada, sem norte, sem direção, sem nada. E logo nessa altura, eu tive a sorte, através de um programa de rádio, de conhecer a Igreja Universal. E fui. Senti-me bem, fui acarinhada. Foi algo de novo para mim, porque eu já comecei a dormir bem, comecei a comer bem, comecei a ter mais sensibilidade para as coisas. Resultado, comecei a sentir-me liberta com as orações. O sentimento que eu tinha ruim, desde criança, que eram noites que eu não dormia, sempre perturbada, com dores de cabeça, e aquela sensação de suicídio, desapareceram completamente. Comecei a ter dentro de mim algo que só se explica indo à igreja. Não tem outra explicação. Podemos ir aos melhores médicos, podemos ir aos melhores, sei lá, às pessoas melhores do mundo e não se explica. O que se explica é que há ali algo que é Deus. Comecei a sentir-me realizada, a sentir uma força interior que nunca tinha sentido. Quando eu ouvi pela primeira vez falar do Espírito Santo, que devíamos ter o Espírito Santo e que com toda a intensidade o deveríamos buscar, porque era diferente, mas eu não percebia. Não percebia. Mas um dia o Espírito Santo entrou em mim. Aí foi. Uma força total, uma alegria total, um bem-estar total, um amor para com as outras pessoas. Porque o nosso caráter muda completamente. A nossa alegria, o nosso bem-estar, o querer fazer bem ao outro, o querer fazer aquilo tudo que nos fizeram. Dentro de mim mudou tudo. Olha, nunca mais fiquei doente, graças a Deus. Percebe? O dinheiro de farmácias e de médicos, ponto final. Tenho vontade de passear, tenho vontade de estar com as outras pessoas, o que não acontecia na minha infância. Percebe? O Espírito Santo, eu estava mesmo à espera, eu não sabia o que era, mas ouvia falar. E então eu quis mesmo o Espírito Santo. E hoje eu durmo bem, eu tomava comprimidos para dormir, comprimidos para andar, comprimidos para me levantar. Eu hoje não preciso de nada para dormir.
Eu às vezes até dou comigo a dormir uma soneca e depois digo, à noite não vou dormir, mas à noite volto a dormir. Não preciso de nada, sou feliz. Só o facto de eu ter começado a dormir bem, começar a comer bem, nunca mais pensar em morte, não tomar sedativos, o que mais quero? E depois com isso prossegui na minha vida, trabalhei, fui bem sucedida em tudo o que fiz, montei negócios, tudo bem na minha vida. Nós só somos um grande milagre de Jesus quando reconhecemos isso. E eu reconheço que com a minha idade, com a minha vida, eu não sou nada sem Jesus. Eu hoje acordo e digo, faço a minha oração e depois eu digo, oh Deus, eu sou tão feliz. Não é preciso muito, mas eu sinto-me feliz. Nos meus passos, na minha vida, o meu caráter, a minha forma de ser, Deus transformou de tal maneira que é uma coisa que é milagre. Eu sou um autêntico milagre e por ser esse autêntico milagre, eu não quero que as outras pessoas passem por aquilo que eu passei. E essa é a vontade que eu tenho de evangelizar, de estar à minha vontade, de poder falar com A, com B, com C e poder transmitir tudo isso que Deus me deu. Isso é o melhor diamante, não é uma pérola, é o melhor diamante do mundo. Nós acompanhamos aí o relato da senhora Maria e você vê, né? Não é fácil. Dizem, né? Aliás, saiu até reportagem em jornais e tudo, que a depressão é a doença do século. Mas não é uma doença física, é uma doença espiritual. O que é uma doença espiritual? É no espírito, é na alma, é dentro da pessoa. Algo que aperta o peito, é uma dor no peito, uma tristeza muito grande, muito grande. E só quem pode tirar, só quem pode arrancar essa tristeza, depressão, é o poder de Deus, é o Espírito Santo, tá bom? Não quero dizer para vocês que nesta quarta-feira nós teremos o estudo bíblico, né? Um estudo que estamos fazendo com todo o povo, é importante que você participe, é o estudo sobre a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Estará acontecendo em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, tá bem? Vamos acompanhar mais um relato de uma pessoa que era vazia, triste, angustiada e encontrou vida através do Espírito Santo. Antes de conhecer a Igreja Universal, eu era muito nervosa, tinha muitos medos, tinha ansiedade, sofria por antecipação e tinha um vazio muito grande dentro de mim. O vazio eu não preenchia com nada, eu tentava preencher com objetos para a casa, com coisas, roupas, mas nunca preenchi esse vazio, nunca foi preenchido. O nervosismo era do dia a dia, tudo me metia, pronto, tudo me enervava, não era calma, tinha com a ansiedade e tudo isso fazia com que eu fosse nervosa. As noites eu não conseguia dormir porque eu sentia uma presença qualquer ali, eu não sei, nunca vi nada, mas tinha a impressão que tinha ali qualquer coisa e eu não dormia, só com a luz ligada. O casamento também tinha problemas porque o marido ia jantar com os colegas e chegava de manhã. Ele estava a chegar e eu estava a levantar-me para ir trabalhar. E depois isso gerava, claro, problemas entre os dois. Eu muitas vezes ficava nervosa, deixava de falar uns dias, andava ali uns dias sem falar. Se o marido falasse, eu já falava áspera, irritada, e era complicado. Eu conheci a Igreja Universal pela uma cunhada, que andava sempre a dizer para a gente mudar, e eu ainda demorei um bocadinho a ir para a igreja. Mas depois aceitei e fomos, eu e o marido. Tudo mudou, o marido mudou 100%, não é o mesmo marido. Eu mudei, preenchi o vazio, deixei de ser nervosa, mudou tudo de dentro para fora. Hoje eu durmo toda a noite, não tenho problema nenhum, entrego tudo nas mãos do Senhor, de Jesus, e não tenho problema nenhum. O casamento é abençoado. Eu, quando cheguei à Universal, eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. E então começavam sempre na busca do Espírito Santo, e eu comecei a buscar com toda a força, porque eu via testemunhos de pessoas, o antes também e o depois. Eu já estava a ser transformada.
E então o Espírito Santo é maravilhoso, as pessoas dão cada testemunho, eu também quero. E então comecei a buscar com toda a força e foi no jejum de Daniel. Eu recebi o Espírito Santo. Totalmente mudada, não há ansiedade, sou calma, só quero ganhar almas para Jesus. É uma mudança, nem tem explicação, é uma mudança tão grande que não tem explicação. É tudo, sem o Espírito Santo não somos nada. No capítulo 17 do livro de João, a oração mais longa registada de Jesus, a oração sacerdotal. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que na tua palavra vão crer em mim. Palavras direcionadas ao Pai, mas em benefício daqueles que verdadeiramente o seguem e o buscam com sinceridade. Viver essa fé dia após dia, mas como esta oração pode o beneficiar nos dias de hoje. Descubra nesta quarta-feira, no estudo da oração sacerdotal de Jesus. Estamos então nos aproximando do momento da prece, da oração. Se você tem aí um copo com água ou quiser, pegue um copo com água, vamos consagrar e depois você vai beber desta água, tá bem? Nós temos várias pessoas que nos ligaram e daqui um pouquinho vamos ler o nome de algumas delas, tá bem? Mas eu queria dizer para você que em toda a Igreja Universal as portas estarão abertas para vocês nesta quarta-feira no estudo bíblico ali da oração sacerdotal do Senhor Jesus. Em Luxemburgo, você tem aí no rodapé do seu televisor um website, como também um número que você pode ligar e saber aonde há uma Igreja Universal mais próxima da sua casa. A nossa sede fica no centro do Luxemburgo, ali próximo à estação de comboios do Luxemburgo, né? No número 4 da Praça de Estrasburgo, aonde você pode participar, tá bom? Bem, nós vamos então ao momento da oração. Nós temos ali o pastor Kevin, né? E ele está ali com o nome de pessoas e também vai fazer a oração por vocês. Pastor Kevin, o senhor podia então ler o nome das pessoas e orar por todos? Exatamente, bispo. Nós estamos aqui na nossa central de atendimento e eu tenho aqui em mãos pedidos de ajuda de pessoas que nos têm enviado, como também outras que enviaram e que foram devidamente atendidas. E assim, então, eu tenho aqui da dona Ana Teixeira, que ela pede uma oração por si, pela sua família, como também tenho aqui da dona Rita Menezes, que ela pede também por toda a sua família. Pessoas que certamente estão passando por situações difíceis nas suas famílias, no seu lar, e que veem que somente Deus pode ajudar. Assim como também você que nos acompanha aí desse lado, você também vê que tem situações que você tem enfrentado, que você já tentou de tudo, já fez tudo o que você podia, mas você vê que para essa situação poder ser resolvida, para que o seu lar possa ser ele restaurado, somente Deus para poder causar essa restauração e essa união. Então, por isso, faça como elas. Manda o seu pedido de ajuda pelo nosso número de telefone, o mais 352 o 661 483 o 761. Ligue-nos, que nós estaremos à sua inteira disposição. E então nós iremos também colocar o nome da sua família quando você mandar pelo nosso número do SOS. Nós iremos colocar no livro de oração e estaremos então intercedendo por você. Como agora, nós iremos então fazer essa oração determinando que a mão de Deus venha descer sobre a sua vida e trazer o alívio e a paz que você precisa. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, meu Pai, tanto pela senhora Rita, como pela senhora Ana, que aqui nos enviaram o seu pedido de ajuda, assim como também essas pessoas que nos acompanham agora nessa programação do Luxemburgo em direto, ela que se encontra amargurada, sem forças, ela que pelas situações que ela tem passado na sua casa, que tem deixado somente ela embaixo, situações essas que até têm afetado o casamento, colocando ele à beira de um divórcio, mas que o Senhor venha agora a trazer a força, a paz que essa pessoa precisa, para que ela possa então vencer essas situações e assim ela possa então ver, meu Pai, o teu poder se manifestar na sua vida. Por isso, abençoe a cada uma delas, livra de toda essa angústia, de toda essa preocupação, e que elas, aonde quer que elas nos acompanham agora, elas recebam força e elas recebam vida. Em um nome
do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, tá bem? Eu creio que essa prece que o pastor Kevin fez abençoou a todos. Agora, fique firme, entregue a sua vida a Deus. Nós estamos chegando ao final dessa programação, mas amanhã o programa Luxemburgo em Direto estará de volta. Um forte abraço e até amanhã.